fundo de um ativo. Não faz sentido. Não, tem muito fundo monoativo. Muito fundo. Qual é o sentido de um fundo monoativo? Ganhar Comer dinheiro da de galera. quem não sabe. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Game Delas. Gabriela Mosman, conta pra gente quem é você, o que você faz, onde você trabalha e o porquê. Olá, meninas, olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela Mosman, eu sou analista de investimentos e eu trabalho na Suno, que é uma casa de análises, então eu cubro a carteira de fundos de investimento e também a carteira Suno Start, que é voltada pra investidor iniciante. Você tá respirando o mercado desde quando, Gabriela? Eu tenho 30 anos, eu comecei no mercado já uns 10, digamos assim, porque eu entrei na faculdade de economia e logo ali comecei a estagiar, já fui pro mercado financeiro e desde então. Eu comecei, gente, com renda fixa, fundo de investimento de renda fixa, porque era outro cenário, outra conjuntura. Era outro tudo. Mas as coisas foram mudando, né? A gente foi vendo muita corretora baixando taxa de investimento. Isso possibilitou a gente a começar a investir com um pouquinho de dinheiro, né? Porque eu comecei do zero, assim, eu não tinha dinheiro pra começar, então pra tu comprar uma ação, alguma coisa, era tudo muito caro na época, então vai pra renda fixa, fundo de investimento, então foi muito daí que começou também essa minha parte de querer analisar fundo de investimento, né, porque era o que eu podia fazer, então facilitava a vida, mas desde 2014, 2015 eu comecei a investir realmente por conta própria em ações, mas mantive esse lado com fundos de investimento, porque tu acompanhar os fundos, mesmo que tu não invista neles, é muito bom, porque, gente, tem muito gestor bom que vai te dar uma outra visão, alguma outra coisa, conseguir trocar ideias. E é muito legal, assim, ficar vendo esse debate saudável de opiniões no mercado, porque isso te ajuda também a você formar o seu embasamento de por que, tá, beleza, eu quero investir nisso, mas por quê? Então começar a questionar, tá, mas e se? E se? E isso vai ajudando muito, assim, na tua formação como investidor e formação como analista de investimentos. E você também identificar, tá, eu sou melhor, mas eu sou melhor nisso. Beleza? Dividendos, por exemplo. Tá, mas, sei lá, eu quero mais small cap. Então busca um fundo, um ETF, alguma coisa. Você não vai conseguir cobrir tudo, você não vai conseguir acompanhar tudo. Daqui a pouco você quer fundo imobiliário, porque paga dividendo mensal. Mas, Gabriela, as pessoas não querem pagar taxa de administração. As pessoas não querem pagar 1%, 2%, sei lá, tem fundação que tava 2%. Principalmente quando a taxa Selic tava 2%, viu? Aí a galera falava assim, pô, 2% num fundo, sendo que a taxa Selic tá 2%. E aí? Não, total, super concordo. E principalmente você vai ver agora, tá, a taxa Selic tá pra ir pra 7% no final do ano, né? Mas a gente tava fazendo algumas análises da Suno e, por exemplo, o Banco do Brasil tá super barato e a gente tá com uma estimativa que vai pagar, com uma estimativa conservadora que pode chegar até 9% de dividend yield. Tá, beleza, mas você como investidor entende isso? Que você quer fazer? E daqui a pouco a cotação não vai subir, mas você pode ganhar no dividendo. Então, eu acho que falta um pouco, às vezes, de conhecimento das pessoas. Mas o ponto é das taxas. Sim, concordo. Principalmente com a Selic a 2%, você vê muito fundo que o benchmark era a Selic, CDI, pagando performance nisso, né? Assim, infelizmente é um padrão da indústria, que eu acredito, sinceramente, que vai mudar, pode ir talvez um pouco pro como é os Estados Unidos, que é tipo uma Selic mais 4% ao ano, é um valor fixo mesmo, né? Sim, mas lá é uma economia muito mais desenvolvida, então não dá pra gente comparar. Mas eu entendo, só que assim, o momento que a taxa Selic ficou a 2 foi um momento muito atípico. E não foi rápido. E foi curto, E foi uma coisa muito realista. Assim, todo mundo que eu conversava sabe que, tipo, não deveria, não é sustentável pra economia. Beleza. Ela vai voltar agora a um patamar, espero, que fique aí entre seus 6% pra alguma coisa ter um ganho real de 2%. O ponto é, você precisa encontrar um fundo de investimento que você olhe e faça sentido você colocar ali, sabe? Porque assim, a gente tem mais de 18 mil fundos no Brasil. Cara, a grande maioria, 18 mil. Caramba! Sim. E crescendo. Esse é o número que eu peguei há uns 2 anos Mas, tipo, atrás. isso é fundo ou coloca clube de investimento junto? Não, fundo. Fundo. Se eu botar fundo de fundo master, feeder... Caraca, é gigantesco, eu não sabia. Não, tem... Assim, tem umas bizarrices. Não sei se isso já não fechou, porque eu cansei de olhar. Tinha fundo, por exemplo... fundo do Banco do Brasil que investe só em Cielo e cobra 4% de taxa de administração. Putz. Tipo... Fundo de um ativo. Não faz sentido. Não, tem muito fundo monoativo. Muito fundo. Qual é o sentido de um fundo monoativo? Ganhar Comer dinheiro da de quem galera. não sabe. É interessante a gente comentar, porque eu aposto que quem tá escutando o podcast aqui já é uma pessoa um pouco
com um conhecimento maior, já Sim. não tá para isso. Mas se você vai olhar os grandes bancos e ver os produtos que eles têm, você começa com... Meu Deus, isso é bizarro. Isso é bizarro. E a galera compra, abraça a causa às vezes. Então, assim, vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro ali pelos anos 2005, 2007, que Bolsa de Valores era Petrobras e Vale. Sim. Bombando. Eu Sim. estava Petrobras Sempre. e Vale. É pra comprar com fundo de garantia, né? As ações da Vale e Exatamente. Petrobras. Só que, Resumia assim, basicamente muito isso. fundo que só investia em Petrobras e Vale. E tava bombando, você entra no banco, poupança paga 6. Não, mas tem esse fundo aqui, ó, Petrobras e Vale. A pessoa não sabe como comprar no mercado. Ela, mercado de ações pode ser interessante. Ela não sabe que existe um home broker, Sim. que ela pode fazer isso e não pagar taxa. Então, Nossa, você falta de não- informação custa caro, né, Gabriela? Não, total, total. E assim, tu vai pegar alguns dos maiores investidores, que, tipo, sei lá, Warren Buffett, Charlie Munger, eles falam muito assim, tu não precisa ser um gênio pra se dar bem no mercado. É ter paciência, constância. Mas tu tem que ter o mínimo de informação. Cara, você falou do Warren Buffett. Esses dias eu compartilhei no meu Instagram isso também. De uma fala dele, que ele disse assim, cara, se fosse pra começar lá em 1940, uma pessoa que tá começando e tal, eu teria investido em um fundo de índice. Tudo bem, a gente tá falando de um ETF ou alguma coisa assim. E ele fala que pras pessoas que às vezes não têm tempo ou nunca vão ter tanto conhecimento como, por exemplo, um gestor ou essa galera que respira mercado o dia inteiro e tem uma equipe, né, que dá todo esse suporte, de ser a melhor coisa você ir pro um fundo de índice e fazer Total. isso por muito e muito, muito tempo. Porque, comparativamente, essa pessoa, ela vai ficar menos tentada psicologicamente a ficar querendo mexer na carteira o tempo todo ou cometer burradas por conta de questões psicológicas e provavelmente ela vai ter um patrimônio muito grande lá na frente. Não, total. É que Quando você normalmente os pensa- índices são os benchmarks, e aí ele tá ali naquela linha. Não, vamos né? pensar assim, gente. É um estudo que a gente pode fazer que é muito lógico. Porque o que acontece? O índice, em geral, ele tá replicando o mercado. O que é o mercado? Um Ibovespa, um SP500? É a média de tudo que opera. Sim. Então ele tá indo na média. Se a gente tem 18 mil fundos, muito profissional fazendo trabalho bom, você, amador, onde você acha que você vai estar nisso? Geralmente é abaixo da média. E quando a gente fala desses montes de fundos, muito pode superar, mas em termos de custos, eles acabam ficando pra trás. Sim. Então é uma coisa que faz muito sentido. E dá pra fazer um exercício super fácil também, que eu gosto de estar claro que, assim, retornos passados não são garantias de retornos futuros, a gente tem que repetir disclaimer isso sempre. sempre. Uhum. Coloca no Google SP500 e coloca aí uns 10, 15 anos. Cara, não. Gente. Só sobe. Só sobe. Sim. Não, Só- e é assim, eu bizarro. faço relatório diário disso daí, na máxima histórica. Máxima histórica. Todo dia é máxima histórica. Você pode nesse ter uns negócio. tombos ali no meio do caminho, mas, cara, a pessoa Volta que rápido. colocou e não caiu na tentação de ficar mexendo Exato. e ensaboando, que nem sabonete você falou antes, né? Cara, a pessoa provavelmente ela conseguiu ter um retorno positivo, né? E agora essa questão dos fundos, cara, você falou 18 mil fundos. Deve ter mais agora, porque você falou que você viu faz tempo esses dados. Uma pergunta muito sincera, porque eu não sei de onde que vem essas afirmações. Tem gente que diz assim, quase nenhum fundo bate o benchmark no longo prazo, ou não duram mais de 10 anos, muito fundo fecha. Qual é a real disso tudo? Tipo, tem mais fundo bom, mais fundo ruim, pouca coisa presta, você tem que realmente fazer aquela pescaria? Sim, tá? Porque o que acontece? Quando a gente olha, basicamente, fundos de investimento, a gente tem alguns vieses, tá? Comportamentais. Tem o famoso viés da sobrevivência. Quando você entra numa corretora, sabe? As melhores corretoras, vou ter os melhores fundos. Você tá olhando o sobrevivente. Muito fundo não dura 6 meses, porque é aquele famoso... Gente, querendo ou não, o início da sua lâmina importa muito para um fundo. Para mostrar, para olhar. Você pega um fundo que começou em janeiro de 2020, provavelmente ele não existe mais. Mas tem muito fundo que começou em março, abril de 2020. Porque pega o fundo e você dispara na lâmina, sabe? Sim. Então tem muito disso. E quando a gente tá olhando esses melhores, a gente realmente tá pegando os sobreviventes. É um viés totalmente comprovado. E tem muita bizarrice, como eu comentei, assim, sabe? Tipo, a grande maior parte é isso. É um produto feito de qualquer forma. Porque, Sim. assim, gente, até ontem, tá? Vamos tentar ser bem sincero. A gente chama Selic de 2 dígitos. Sim. Sabe? Qualquer produto, ninguém sabia o que era Selic. As pessoas olhavam, poupança tá rendendo 6%. Qualquer fundo M, pra não falar outra coisa,
consegue render 9 com uma Selic a 14, Uhum. sabe? Então é muito fácil no banco vender. E o banco não precisa fazer nada. Pois é, aí agora a gente pensa, Selic, estimativa, né? 7% pelo menos até o final do ano. O que a galera olha mais agora para os fundos? Sei lá, volta a olhar para fundo de investimento em renda fixa, larga um pouco a ação, multimercado. O que a galera começa a olhar quando você tem uma alta na Selic? Perfeito. Então, voltando muito para renda fixa, tá? A gente acompanha bastante essa movimentação de capital. Foi até bem interessante que no início da pandemia saiu muito recurso de renda fixa, talvez por necessidade das pessoas, mas entrou muito recurso em fundo de ações. Migração. Eu vejo que, por mais o que acontece, tá? Antes, a gente tinha o fundo de ação, ele ganhava ainda a mesma parcela, digamos assim, que uma taxa Selic, só que é muito diferente você ter uma taxa Selic a 2, que as pessoas vão olhar, opa, minha poupança tá rendendo 1,7, 1,5, do que ter uma Selic a 10, a pessoa tá na poupança ali, nem sabe o que é Selic, sabe? Sim. Falta um pouquinho esse discernimento. Então eles olham assim, pô, 2%, vou procurar uma outra coisa, não dá. Ela nem compara aquilo em relação à inflação, nem nada disso. Então a gente viu muito desse movimento. Muita gente entrou na Bolsa de Valores também. E eu acho que redes sociais em si, influencers, trabalho de muita gente fazendo isso tá ajudando também. Cara, eu vi isso no meio da pandemia, assim, porque eu pensei assim, cara, agora é a hora do vamos ver. Se o trabalho que a Gabriela já faz há bastante tempo, que você faz há bastante tempo, eu também, vai servir de alguma coisa. Se a hora que tudo despencasse, essa galera vai se manter firme. E aí eu não sei se foi a Economática que divulgou alguns dados dos fundos lá, que teve muita entrada nos fundos, Sim. principalmente de renda variável. De renda variável muito. E aí eu pensei, a galera parece que aprendeu. Bom, né? Parece Que aprendeu. Mas ao mesmo tempo tiveram alguns fundos que tiveram, enfim, tem uma volatilidade maior. E aí eu fiquei pensando no gestor que naquela hora que ele, putz, é o melhor momento pra aportar, teve muita gente que sacou grana. Não, isso é foda. Putz, Isso dá pra gente cara. conversar bastante sobre isso. Pois é, eu ia perguntar disso Mas eu também. só vou finalizar aqui a questão do momento agora da Selic. O pessoal tá voltando pra renda fixa, sim. Mas eu não sei nem se é tanto por causa da Selic, mas eu acho que é pela inflação, tá? Eu acho que o pessoal, assim, querendo ou não, por mais assim que a gente veja o brasileiro médio não entender tão bem em relação Selic, inflação, mas todo mundo sente a inflação no mercado. É um negócio que tá na nossa pele, sabe? A gente... E eu acho que o pessoal viu isso e tá tendendo um pouco pra renda fixa. Não dá pra afirmar, tá? Mas assim, renda fixa sempre foi quase que um carro-chefe no Brasil, as pessoas têm esse verdade. costume. Sim. Mas, assim, melhor que poupança? É melhor do que poupança. Mas a gente falando dessa questão de fundo de investimento é bem complicado, porque o gestor ele vai ter que lidar com isso. Tanto que é um dos pontos que, assim, eu poderia dizer até da genialidade do Warren Buffett, que a gente citou. Por que o Warren Buffett fez? Ele fez uma holding. Ele não fez um fundo de investimento. Então, ele podia comprar quando o mercado tá caindo. E ninguém vai tirar, porque no momento que ele disponibilizou aquele dinheiro... É aquilo. É igual fundo fechado. Então, no Sim. fundo fechado, tu pegou o dinheiro, tu tá livre pra gerir como tu quer fazer. Sim. No momento que tem um fundo aberto, tu fica assim... O gestor, Entra, na verdade, não tem segurança nenhuma entra, se ele vai sai. conseguir fazer. É mais fácil fazer isso do que tu ter uma holding e tal, claro. Mas a vida do gestor, se tu tu tem uma holding ou um fundo fechado mesmo, é muito mais fácil. E até eu tava comentando, porque eu já falei com muito gestor, que tem gente que fica tradando cota de fundo. Que tipo, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Putz, E daí é o cara. famoso sabonete do patrimônio, né? Porque fica passando, vai derretendo e não sobe mais nada.